Oi, gente! Eu sou a Nina e no vídeo de hoje a gente vai voltar um pouco às raízes aqui do canal. Parecendo apenas as mãozinhas falantes, um vídeo mais faladinho, em que eu vou mostrar a minha coleção de livros da Johanna Basford para vocês. Eu quero fazer uma série de vídeos aqui no canal trazendo os ilustradores que eu mais tenho o costume de comprar os livros, né, que eu mais gosto de colorir. O da Johanna é o que eu mais tenho volumes, assim, dos livros dela, porque eu costumo comprar mesmo a versão nacional. Só tem um dela aqui que eu tenho o importado, que é porque não tem a versão nacional, né, que é o Eve, que é aquele livro dela que ele é uma história e também é um livro de colorir, né. E eu sei que a Johanna é a porta de entrada de muita gente, mas eu vou tentar deixar aqui aparecendo qual foi o meu primeiro livro de colorir. E eu não entrei nesse mundo de colorir através da Johanna, apesar de que quando teve ali 2014, 2015 o lançamento ali do Jardim Secreto mesmo, né, que foi o primeiro livro dela que chegou na versão nacional aqui, né, e que deu esse boom aqui no Brasil, né, porque lá fora eu acho que o livro foi publicado em 2013 ou foi 2012, algo assim. Nessa época eu não estava colorindo, eu comecei a colorir em 2018. Eu já tinha visto, eu sabia quem era a Johanna Basford até então, né, depois que teve esse boom e tal, acabou que muita gente que visitava ali as livrarias e tal acabava vendo e sempre tinha os livros dela expostos. Mas naquela época eu não me interessava por colorir. Depois eu vou tentar fazer um vídeo, gente, falando um pouco da minha história de colorir. Ela é um pouco controversa e ela não começou assim de um jeito muito feliz. No final de 2018 eu comecei, acho que foi quando eu já estava completando assim meses sem desenhar, foi que eu tive a ideia de tentar livro de colorir, porque eu não aguentava mais ficar distante da arte, isso estava me fazendo muito mal e ao mesmo tempo eu sentava para tentar desenhar alguma coisa e a folha em branco parecia assim um monstro para mim. Disso, os livros de colorir depois se tornaram de fato um hobby para mim na parte de arte, né? Então, e eles me abriram muitas portas para os lápis de cor, que hoje é uma técnica que eu acho que eu domino relativamente bem. É um material que eu amo e na época até então eu não gostava muito e quando eu comecei a colorir foi que eu aprendi melhor a dominar o material. Eu quero depois falar um pouco sobre isso em um outro vídeo, eu acho que agora não é exatamente o momento. Eu quero fazer essa série mostrando os livros que eu tenho de colorir aqui, né, de cada ilustrador em específico. Eu quero começar pela Johanna porque, querendo ou não, é a porta de entrada de muitos. Não foi a minha, mas eu já conhecia ela, eu já sabia das coisas dela. E se eu não estiver ficando enganada, eu acho que eu já até segui a Johanna no Instagram, porque eu sempre fui assim de seguir muitos ilustradores e eu sempre achei o trabalho dela muito interessante. Porque, querendo ou não, ela meio que deu uma revolucionada nisso aí, né? Ela fez um certo rebuliço aí no mundo, né? Com as publicações dela. E aí, depois que eu entrei nesse universo, foi que eu fui conhecendo mais ilustradores voltados para essa coisa de colorir. E aí eu vou tentar trazer aqui quais são os que eu tenho, né? Na Johanna mesmo, eu não comecei com o Jardim Secreto, né? Ainda por cima, eu comecei, na verdade, com este aqui, que é o Floresta Encantada. Mas eu vou mostrar na ordem mais ou menos aqui que saíram as publicações. Eu não tenho todos os volumes da Johanna, né? Aqui dos nacionais tá faltando aquele de Natal, que apesar de eu achar ele muito bonitinho, ele não me atrai tanto pra colorir. E é por isso que eu ainda não me animei pra adquirir ele, pelo menos até agora, né? O Mundo das Flores era é um livro que até então não tinha me interessado e recentemente eu vi outro review dele e aí eu observei de novo as ilustrações e tô começando, já botei na minha lista de desejos da Amazon, então assim, talvez, né, nos próximos meses, quem sabe, eu adquira ele, a versão nacional mesmo, e eu vou já explicar por que eu gosto das versões nacionais. Sei que tem muita gente que odeia, mas eu adoro.
O Rooms of Wonder, eu ainda não me animei pra comprar. Eu tô achando ele numa vibe muito similar ao Oceano Perdido, sabe? Muitas coisinhas pequenas, muitos detalhes. E eu ainda não, assim, me animei a querer ele. Recentemente eu adquiri o 30 Days of Creative, que entrou numa promoção maluca na Amazon, e aí eu adquiri, mas ele já tava a versão nacional dele, e aí eu vou ter mais esse livro importado, porque a versão importada estava mais barata do que a nacional, então eu acabei adquirindo por conta disso. Mas eu tenho uma preferência pelas versões nacionais, porque eu gosto do papel. Lápis aqui que estão muito bem nesses papéis, os lápis da Tris, tanto o Tris Megasoft como o Vibes, eu acho super bons aqui. Os próprios lápis da Faber-Castell, eu não tenho dificuldade de trabalhar com eles aqui, no geral. Os da Compacto, pra mim, é um dos matches mais perfeitos com esse papel aqui, sabe? Tipo assim, é um casamento perfeito, compacto com essa folha nacional. E outro que eu tô testando no momento são os da PRW. Eu acho que eu fiz só um pedacinho de um colorido que eu iniciei uma vez. Talvez esteja até por aqui quando eu vou mostrar pra vocês. Ainda falta eu fazer assim um inteiro só com os BRW pra assim eu dar minha cartada final. Mas eu acho que vai dar muito bom também. Porque esses lápis da BRW eles têm características similares a esses outros que eu já mencionei. Enfim, vamos começar pelo tour aqui. Eu tenho 7 livros da Johanna no momento. Eu vou começar mostrando, na verdade 7, né? 8 com o que tá vindo, mas esse eu ainda não tenho nenhum colorido. O intuito aqui é mostrar tanto o livro como o que eu já colori em cada um, né? Então aqui é o Jardim Secreto. O Jardim Secreto e Floresta Encantada foram presentes de uma amiga minha, a Nara, e eu acho que nesse daqui tem 1 ou 2 coloridos dela, que ela tentou aí, mas ela não curtiu essa coisa de colorir, e aí acabou me dando os livros depois. E quando abre aqui, tem até um recadinho dela. A Nara, gente, é também quem edita os meus vídeos e quem me dá as ideias de algumas coisas. Esse livro aqui, apesar de eu já ter ele há bastante tempo, eu ganhei ele ainda em 2018 ali, quando eu tava iniciando. Ainda não fiz a página de abertura. Geralmente eu coloco pelo menos o desenho do meu nome aqui, né? E eu gosto de colorir isso aqui, a entrada, né? Mas eu ainda não fiz e eu quero fazer ainda. Nesse livro eu tenho pouquíssimos coloridos. Esse daqui é um que a Nara iniciou. E eu pretendo uma hora vir aqui pra ele e finalizar da forma aqui que ela já iniciou, só complementar. Mas eu ainda não arranjei tempo, assim, pra pensar, né, nele. Esse daqui, esses dois também, ela começou, mas não finalizou. E como ela fez muito pouco, nesse daqui dessa coruja eu vou só apagar e fazer por cima. Esse dessa coruja eu já vi umas ideias que muito me agradaram e eu pretendo executar em algum momento. Eu já fiz uma página assim, que é só são folhas, né? É uma página muito parecida com essa no Floresta Encantada. Ó, esse daqui é um colorido que a Nara fez. E recentemente eu pedi pra uma pessoa, dessas coisas de colorir, acho que a Marie vai aparecer no vídeo, gente, que ela acabou de subir na mesa, pra me enviar, a pessoa ainda não tinha colorido, né, pra me enviar ele sem colorir pra eu fazer a minha versão. E aí eu vou só colocar a página aqui, né, por cima, e aí vou mostrar, né, pra comparar o colorido da Nara com o meu. E eu quero fazer esse colorido aqui seguindo exatamente o tutorial da Carol Pafiadashi, que ela tem um colorido dele, né? Dessa ilustração específica aqui. Dos livros que a Johanna tem, eu confesso que o Jardim Secreto é um dos que menos me encantam. Porque eu acho as gravuras dele muito miudinhas, né? Mas eu tô com a ideia aí de tentar usar mais canetas, sabe? Até mesmo caneta Bic, pra ver se eu me encanto mais em colorir as coisas dele. Esse daqui eu fiz com lápis de cor comum, a linha mesmo normal da Faber. E só aqui dentro que eu usei giz pastel seco, né? Fui
esfumando. E fiz uns detalhes com caneta em gel. Foi caneta em gel ou foi lápis? Não, foi lápis de cor dourado. Que eu acho que é o próprio dourado da Faber mesmo que eu fiz. Ele é um colorido já bem antiguinho, de 2020 esse daqui. Deixa eu ver se tem mais. Ai, tem um que eu amo, gente. Acabei de ver. Assim que eu peguei esse livro, que a Nara me deu ele, um dos coloridos, assim, das ilustrações que eu mais fiquei encantada foi esse daqui. Eu fiquei um bom tempo, assim, travada nela, porque eu queria fazer uma coisa muito legal, assim, e quando eu sentei pra colorir, eu adorei o resultado. Eles foram feitos, eu agora não sei dizer se foi Tris ou Faber, gente, mas foi um desses dois lápis. Eu tô achando que foi o da Tris, porque esse tom de azul, assim, bem clarinho que tem aqui, que eu usei pra finalizar o degradê, é o Tris de tons pastel, sabe? Mas existe a possibilidade também de eu ter misturado as marcas, viu? Eu gostei muito do resultado dele. E eu tenho, não sei se vai dar pra ver, né? Tem uns detalhes em dourado. Gente, a Marie tá muito participativa no vídeo. Ela deitou aqui e é isso, né? Não tem muito o que fazer. A ideia... Nossa, mulher, deixa eu mostrar meus coloridos. Meu Deus do céu. A ideia aqui, gente, era fazer aqui, né, todo mesmo congruentezinho, né, espelhado, porque o desenho é meio que espelhado, né, meio que simétrico. Mas esse daqui eu fiz mais, esse beija-flor, eu fiz ele mais azulado. E esse daqui eu fiz ele mais rosado, mas ambos com tons de roxo, né, pra finalizar os degradês deles. Então, eu gostei muito do resultado. Ele foi feito em setembro de 2022, esse aqui. Esse daqui, eu não gosto muito desse colorido, mas ele foi feito em 2020. Ele foi feito única e exclusivamente para eu testar os lápis de cor tons pastel da Bionic. E, nossa, Marie, aí não, né, gata? Eu gostei muito deles e aí eu resolvi utilizar aqui. Ah, o Bionic é uma marca que dá muito certo aqui, viu? Enfim, gente, a Marie tá na frente da luz. Esses lápis aqui da Bionic que eu utilizei, eles foram só aquela caixinha de tons pastel. Eu não tô me lembrando agora se a caixinha tem 10 ou são 12 lápis de cor tons pastel. Eu acho que são 12, mas eu não tenho certeza. E eu fiz só utilizando as cores mesmo que tem naquela caixinha. Eu não gosto desse colorido, parece assim que eu fiz ele de qualquer jeito e tal. E eu não sei o que é que eu tava na cabeça na época. Mas também, assim, é um livro... Esses livros, eles têm muitas ilustrações, né? Eles têm 60, 70 ilustrações, tem uns que chegam a ter 80. Então, assim, você querer que todas fiquem lindas e maravilhosas e perfeitas, não vai rolar, né? Então, gente, eu tô toda hora aqui tentando controlar a Marie, né? Mas é gato, vocês sabem como é. Assim, sempre vai ter umas que a gente não vai gostar. Daqui, apesar de tudo, eu gosto do efeito que eu consegui dar nas folhas, né? Esse fundo aqui, de todo, ele não é ruim, ele só não combinou aqui com o colorido, mas é isso, né? Eu poderia até depois tentar utilizar os mesmos lápis e fazer esse daqui, porque ele é bem similar, né? E tentar melhorar isso aqui, quem sabe depois eu traga no canal aqui, né? Tipo, consertando erros do passado. Ai, a Nara também iniciou esse daqui. Eu não sei se foi... eu acho que foi a Nara, porque bem aqui tem assim, adicione pequenos detalhes e tem escrito você não manda em mim. E a Nara é esse tipo de pessoa. Então, assim, né, pode ter sido ela, eu acho que foi ela, bem provável. E como ela usou um lápis vermelho aqui, depois eu vou tentar, eu vou apagar assim um pouco, só pra deixar ele mais clarinho assim. Esses daqui eu nem vou apagar, vou só trabalhar por cima. E vou tentar fazer, seguindo aqui mais ou menos o que ela iniciou. Esse daqui é um que eu acho bem bonito também, a Marie não tá deixando eu mostrar, né? Mas é um que eu acho belíssimo também e eu tenho muita vontade de colorir. Eu adoro esse aqui, gente. Eu fiz baseado um pouquinho no tutorial que a Carol Cafiadachi fez também. Mas aí o resto...
Esse efeito aqui das nuvens é lá do canal dela também, que eu aprendi. E se eu não estiver ficando enganada, eu também já vi a Tawane do Mais Cor, por favor, ensinando. Eu não sei de onde foi que eu peguei a ideia de desenhar isso aqui. Essa cerquinha atrás, ela é toda desenhada. E foi uma inspiração que eu vi de alguém. E eu peço perdão aí por não saber o nome da pessoa. Esse daqui foi em 2021 que eu colori ele e eu gosto muito dele também. Hoje eu faria bem diferente, mas eu gosto de alguns efeitos, sabe, que eu consegui obter aqui na roupa. Eu gosto que eu consegui começar a criar elementos juntos, né, aqui pra meio que complementar mais ainda o que o ilustrador tá fazendo. Deixa eu tentar botar a luz aqui de outra forma, porque a Marie tá fazendo sombra no próprio livro. Ai, ela foi deitar ali pro outro lado. Não sei se vai aparecer aí a minha luminária, gente, mas peço perdão, é porque não adianta eu tirar ela daqui que ela vai voltar, entendeu? Né? Não adianta. Tem mais alguns pequenos iniciados aqui da... Esse daqui é um que eu não sei se foi a Nara ou se foi a mãe dela, que a mãe dela também tava tentando colorir, mas também não foi pra frente. E esse daqui eu morro de vontade de colorir ele também, eu já vi umas ideias muito legais. Esse daqui provavelmente vai ser a próxima ilustração que eu irei colorir aqui nesse livro. Eu acho ela belíssima. E eu já vi umas ideias desse pavão aqui, gente, sensacionais. E eu acho que aqui do Jardim Secreto é isso que eu tenho até o momento. Floresta Encantada eu tenho bastante coisa. O Floresta Encantada, assim, eu acho que vai ser pra sempre o meu livro colorido da Johanna, porque ele foi o primeiro que eu ganhei. Quando eu ganhei ele, eu me animei assim muito pra colorir vários desenhos aqui. Ele foi o grande divisor de águas pra mim enquanto eu tava colorindo, né, em aprender a dominar melhor o lápis de cor. Ele é um livro que eu acho belíssimo, o tema dele, pelo fato de ser floresta, né? Esse livro tem aqueles dragões no final que eu morro de vontade de colorir também. Eu acho ele lindo. Eu sou um pouco suspeita. E ele foi, na verdade, o primeiro que a Nara me deu. Quando a Nara me deu esse daqui, ele não tinha nada pintado. Então, esse livro aqui, tudo que tem feito é só mesmo por mim. Nos dois ela deixou as mensagenzinhas, né, que eu adoro. Esse daqui eu já tenho uma ideia pra essa capa aqui. Eu fiz aqui e eu confesso que eu dei uma desanimada, mas eu já... porque eu acho que não ficou reto, né, e tal, eu fico muito noiada com essas coisas. Mas eu vou depois ver se eu passo uma tinta aqui. Né, começar, né, as gambiarras. Esse livro aqui é muito bom, que eu comecei a fazer umas coisas assim, não são em todos, tá, que eu tenho, mas tem alguns que eu tenho e eu gosto disso, que é ter uma data de início e um dia vai ter a data de término aqui, que só Deus sabe, né. Então eu comecei ele, primeiro colorido aqui, no dia 18 de outubro de 2019. Eu acho que eu falei no vídeo que eu iniciei a colorir em 2018, mas foi 2019, gente. Enfim, é uma pequena diferença aí de um ano. Vamos lá. Aqui tem essa página dupla que demorou mais de ano para ser completada e eu não gosto dela. Eu queria fazer uns efeitos que eu ainda não sabia manejar e tal, eu fui com muita sede ao pote. Mas eu concluí, né, tá aí. Tem algumas coisas que não são de todo ruim, né, eu gosto aqui das folhagens que eu fiz. E ele foi todo feito com lápis de cor da Faber-Castell. Pra não dizer que só tem lápis de cor, eu fiz essas árvores aqui. E somente mesmo a árvore, assim, só os galhos dela, a base com uma canetinha da Faber. E só. Todo o resto foram lápis de cor. Esse daqui, eu sei até dizer qual foi o lápis, foi o bicolor da Faber. Eu utilizei somente eles.
E assim, não é um colorido maravilhoso, mas foi o que deu pra eu fazer na época. Eu iniciei ele muito antes, mas eu terminei ele em maio de 2021. Então, né, esse foi o primeiro colorido, eu acho, que eu fiz nesse livro, se eu não estiver ficando enganada. Apesar dele ser um colorido simples, não tem nada demais. Nele já tem, assim, alguns inícios de degradê e tudo. Eu gosto muito dele. Ele marca... Eu sei que tem ideias dessa coruja muito melhores do que a minha, né? Mas nessa época aqui eu não tava olhando nenhuma referência, eu não tava tentando copiar ninguém, eu não tava me inspirando em nada. Então, acho que quando a gente sempre começa assim. E mesmo ele sendo assim, meio sem nexo, eu gosto dele ainda, porque ele representa esse início, né? Esse daqui, eu só não gosto do fundo dele, porque eu tentei fazer no início aqui com lápis de cor, e aqui o resto eu fiz com canetinha, e aí ficou assim meio... não ficou legal, né? Dá umas diferenças. Mas mesmo assim eu gosto dele. E não tem data. Nessa época assim, gente, eu não gosto de assinar por cima e tal. Depois foi que eu vi o negócio da data, eu acho que foi até a Tawane, que também do Mais Cor, por favor, que falou que botava a data porque ela tinha uma noção da evolução dela. E aí eu passei a botar depois que eu vi ela falando isso, mas eu não botava antes, eu não me importava assim muito. Esse daqui que eu gosto muito, eu quis trabalhar nele com o espaço negativo. Eu quis tentar deixar uma coisa em branco nele. E quando eu olhei pra esse desenho, eu disse, ele vai casar perfeitamente. Era um desses dois aqui que eu ia escolher. Esse daqui foi feito no ano passado, em agosto. E eu usei somente a linha botânica da Atriz Vibes. Então, eu gosto muito do resultado. Como eu usei só uma paleta de cor selecionada, né? Assim, a vantagem dessas paletas da linha Vibes é isso, é porque dificilmente vai dar errado, né? Mas pra mim é sempre um desafio usar poucas cores. Eu sou uma pessoa meio apapagaiada, eu gosto de exagerar. Esse daqui foi o que eu falei pra vocês, que eu acho parecido com aquela página do Jardim Secreto, porque ele também tem as folhinhas, né? E esse daqui ele tem essas nozes. E ele demorou, viu, gente? Eu terminei ele em julho de 2021. Mas ele demorou bastante. O fundo dele é feito com lápis de cor metálico da Faber. Eu gostei muito do efeito do metálico atrás, assim, no fundo. E daqui, foi desse colorido aqui, depois que eu fiz, né, testando o lápis metálico assim no fundo, que eu tive a ideia de fazer outros fundos só com lápis metálico. Eu tenho outros coloridos nessa mesma proposta do fundo ser só o lápis metálico, eu gosto muito. Mas as nozes e as folhas foram coloridas. Não foi o bicolor da Faber mesmo. Eu ia falar que foi o Super Soft, mas não foi não, foi o bicolor da Faber. Quando eu lembrar, gente, assim, aí eu falo, sabe, não é sempre que eu lembro. Essa raposa aqui eu colori pouco depois que eu colori aquela coruja. Então também aí tá na lista dos primeiros. Eu adoro ela. Mesmo eu não tendo feito fundo e tudo, eu gosto muito. Eu utilizei bastante aqui canetinha gel glitter. Eu adoro ela. E esse sim eu fiz... Quando eu comecei a colorir, gente, eu tava colorindo muito com o Super Soft da Faber, porque foi um lápis que eu tinha ganhado pra justamente começar a colorir os livros, né? Foi a minha mãe que deu. Na época eu tinha lançado, tava com pouco tempo que tinha lançado a de 50 cores, então foi a que eu ganhei. E durante muito tempo eu só sabia colorir com o Super Soft da Faber. E aí depois foi que eu aprendi a dosar mais a força na minha mão e a começar a colorir com outros lápis e a dominar outros lápis, né, mais duros. Gente, a Maria adora papel. E aí na hora que ela vê, ela quer deitar em cima do papel. Como é que pode, mulher? Meu Deus, deixa eu gravar o vídeo. Daí, nossa, eu amo essa página aqui.
porque é maravilhoso. Aqui tem o colorido que eu mais detesto nesse livro, e aqui tem um que eu considero um dos melhores, se não o melhor colorido desse livro aqui, e talvez de todos os coloridos que eu já tenho feito, é um dos melhores também. Então ele é assim. Vamos começar por esse aqui que eu fiz ele antes. Ele é de março de 2020. Mulher, tu não vai deixar eu gravar o vídeo? Tá. Ele é de março de 2020 e ele foi feito só com aqueles lápis de cor tons pastel da Faber-Castell, sabe? Aquele que é bem clarinho. Aí, esses pontos assim que vocês estão vendo mais escuro é caneta em gel glitter. E eu não sei onde é que eu tava com a minha cabeça que isso ia dar certo. E eu tentei fazer tipo um yin yang aqui. Nossa, gente, eu odeio esse colorido. Meu Deus do céu. E esse daqui foi feito somente com Riptime. Eu acho... Ah, pra não dizer que eu usei só o Riptime, essa parte aqui desse colorido, ela era preta. E aí eu quis fazer como se tivesse ainda uma luzinha. Eu usei o Super Soft, porque o Super Soft pega, né, por cima do preto. Mas todo o resto foi feito com Riptime. E eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Inclusive o efeito aqui desse matinho também, mas eu complementei com caneta em gel branca, a Uniball Signo. E esse daqui foi de agosto do ano passado. Mas eu adoro ele. Ele demorou um pouquinho, não muito assim, sabe? Mas acho que eu passei umas 2 semanas assim, indo aos poucos nele, tô tendo fazendo um pouquinho. Mas também quando ficou completo, nossa senhora. Eu adoro ele, eu tenho muito orgulho dele. Esse daqui é um bem antiguinho também. Eu acho que não tem data, porque né, nessa época ainda não batava. E ele foi todo feito com Super Soft só. E é isso, todo coloridinho assim. Eu adoro esse, já vi várias ideias. E eu vou fazer esse colorido ainda. Eu adoro essa... Eu não sei como... Isso seria uma mandala? Não sei o que seria isso aqui, mas eu adoro essa página. Esse daqui foi uma ideia de uma gringa que eu vi fazendo, porque ele tinha muito detalhe. E olha, assim, no início eu achei meio loucura, mas depois eu até que gostei. Eu acho que no vídeo o resultado não vai ficar tão assim interessante quanto tá pessoalmente. Pessoalmente ele parece assim... sabe aqueles pratos ornamentais, ou então aqueles elementos de tapeçaria e tudo, ou então até mesmo de tapetes, né? Eu achei muito interessante, e é uma proposta interessante para quando o desenho tem muito detalhezinho, só que você tem que ter paciência para cobrir, né, o traço da Johanna. Então, assim, é uma alternativa, mas não é uma alternativa assim tão simples, né? Eu tenho um colorido só com canetinha, essas canetinhas de ponta fina, tipo assim, ó. E que eu usei, que é só, no caso, a marca que eu usei foi Faber-Castell, é no Oceano Perdido, nós vamos já chegar nele. E eu preferi fazer lá com as canetinhas do que esse efeito aqui. Esse daqui, ó, foi o colorido que eu falei que eu fiz todo somente com Bionic. E só aqui no final eu usei a tinta Fantasia da Acrylex. Essa daqui eu acho que é metálica. Fantasia metálica, e eles têm a glitter. Só que é o seguinte, essa tinta, ela é meio translúcida. Então, eu utilizei por baixo, eu fiz toda uma base com lápis de cor preto. E depois eu vim com a tinta por cima. Ele foi feito em março de 2021. E eu gosto muito dele. E eu usei uma paleta bem mínima, sabe? Aqui eu usei aquela latinha dos Bionic amarelos, né? E laranja. E aqui só a de verdes. E aqui eu peguei uns detalhes da lata rosa. Pronto, foi isso. Eu fui bem mesmo por latinha, assim, pegando pra ir colorindo. E eu gosto muito do resultado dele. Tem outros animais, assim, que a Johanna faz nesse estilo, parecidos, e eu pretendo retomar. E outro match muito bom desse livro aqui, inclusive, é o lápis Bionic. Eu adoro eles aqui. E aqui a gente acabou. Então agora a gente vai pro tão temido Oceano Perdido. Gente, eu acho o Oceano Perdido um livro lindo. Mas
ele é desafiador em termos de colorir, porque os lápis, por mais que a gente aponte e tudo, tem uns desenhos, cara, que a precisão aqui é impossível você... Nem que só você usando uma lupa de aumento, e olhe lá, né? Você tinha que ter um material assim muito retido para conseguir fazer alguma espécie de degradê, né? O Oceano Perdido fui eu mesma que comprei ele, eu adquiri ele na Calunga. E eu até comecei a colorir aqui, porque eu vi, eu não sei quem foi, gente, peço perdão, não decorei. Falando que dava pra usar a caneta Bic pra colorir aqui. E aí eu só testei e falei, nossa, mas ficou super legal. Nunca terminei, mas eu quero terminar de colorir. E eu quero fazer isso em todas essas orelhas dos livros que tem, sabe? Esse daqui eu já fiz, a entrada bem bonitinha. Eu não me lembro qual foi o lápis que eu usei, gente. Mas é um desses aí, Tris ou Faber. Que são os que eu acho que mais batem com esse livro. Esse daqui, gente, é um inacabado, que eu pretendo acabar ele. Mas, assim, é porque haja paciência, viu? Porque ele é muito repetitivo. Mas eu já tive algumas ideias de fugir aqui um pouco disso. Ele tá sendo todo feito com lápis Lyra Groove, aquele de 36 cores. Eu ainda cheguei a comprar a caixinha de 36. E eu tô gostando do resultado dele, mas eu ainda não finalizei. Já tem um tempinho, viu, que ele tá parado. Eu comecei no ano passado, que foi quando eu adquiri esses lápis. Agora eu não me lembro exatamente qual foi o mês, mas eu acho que ele já tá fazendo aniversário, né, esse colorido. Eu tenho esse aqui. Eu não lembro qual foi o lápis que eu usei. Eu sei que esse efeitozinho aqui, só que eu dei, foi de pastel seco. Ele foi feito em abril de 2020. Aí aqui foi o colorido que eu falei pra vocês que eu fiz com canetinha. O fundo dele não foi feito com canetinha, foi feito com lápis de cor metálico e um pastel. O metálico é o azul metálico da Faber, naquela caixinha de 10 cores, é um azul mais clarinho. E o pastel também da Faber, o tom de azul mais claro. E aí eu fiz e gostei bastante. Ele é só com canetinhas, aquelas canetinhas de ponta fina. Eu tenho um kit de 48 cores aqui da Faber e deu super certo aqui pra funcionar. Passou pro outro lado, tá, da página, mas eu já tenho uma ideia aqui pra cobrir e tal, pra fazer um negócio interessante. Porém, gente, esse livro aqui, todos os livros que eu compro assim, eu tenho a pretensão de um dia acabar eles. O Oceano Perdido é um livro assim que eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se algum dia eu vou ter essa disposição, sabe? Mas eu acho ele muito bonito, apesar dos pesares. É só que eu não curto ele pra colorir. Isso aqui eu tava mostrando um pouco de como colorir pra um amigo meu. Eram uns testes que a gente tava fazendo. E aí ficou assim pra sempre. Eu tenho esse aqui, que eu fiz essas partes aqui com aquelas mesmas canetinhas lá do outro. Aqui é a tinta da Acrylex que eu falei, uma tinta guache metálica azul. Essa daqui eu não tive que fazer a base, porque essa tinta azul eu acho ela menos translúcida. Mas eu passei ela 2 vezes, eu fiz 2 camadas dela pra atingir esse tom. E aqui dentro, eu acho que também foi lápis de cor da Faber-Castell. Eu tenho esta loucura aqui, isso aqui foi um surto, né? E eu iniciei eles com Maped, mas eu finalizei com Tris, eu acho. Ou se eu misturei outras marcas, eu não sei, gente, eu não me lembro mais. Mas eu comecei isso aqui há 1000 anos e eu terminei no ano passado, em outubro do ano passado. E assim, quando eu terminei, nossa senhora, deu um alívio tão grande. Meu Deus do céu, porque era uma coisa que eu queria ter terminado, entendeu? Porque eu tinha começado. E eu tenho esse negócio assim, eu fico, por mais que eu fique ali, sabe, sempre eu fico, mas tem aquele ali que eu ainda não terminei, hein? E isso me dá uma certa agonia. E aí eu acabo voltando uma hora pra concluir. Eu não sei dizer se eu gosto ou não dele. Eu só sei dizer que eu sou muito orgulhosa porque eu consegui terminar essa página aqui. Porque foi um parto.
entendeu? Então, pra mim já tá ótimo. Só o fato de eu ter conseguido terminar. E aqui no Oceano Perdido só são esses. Recentemente, eu adquiri o Selva Mágica. Eu demorei muito pra adquirir ele, porque eu não achava ele num preço assim, eu considerasse ele justo. Mas eu acho que foi no final do ano passado que eu adquiri ele ali. Não sei se foi em Black Friday, se foi em Natal. E eu só tenho um colorido nele. Eu vou iniciar aqui, né? Eu já fiz o desenho do meu nome. Eu vou iniciar o colorido aqui. Que é um colorido, o último desenho. Olha só, gente. Que é esse daqui. Eu fiz esse colorido para a minha irmã. Eu pretendo destacar mesmo ele. Essas páginas finais são de destaque. E emoldurar e deixar no quarto dela. Eu finalizei ele hoje, que eu estou gravando esse vídeo, que é no dia 16 de abril. Eles foram feitos todo com a linha de 72 cores da Staedtler Design Journey. E eu gostei bastante de utilizar esses lápis aqui no papel desse livro. É outro lápis assim que eu achei bem bacana aqui também, gostei das cores dele. Tem uma tabela muito bacana. E é isso. Esse livro aqui, talvez, assim, ele e o Floresta Encantada fiquem assim. Porque eu acho as ilustrações dele belíssimas. Eu gosto muito desse tema de árvores e bichos no meio, sabe? Daí nós temos o Mundo das Maravilhas. Eu não adquiri o Mundo das Flores ainda, como eu disse pra vocês, que é um que eu penso em adquirir. E aqui tem um colorido que eu detesto, que é justamente a capa. Eu me desafiei a fazer ele monocromático, né? E saí pegando todos os lápis de cor tons lilás e roxo que tinha, né, em todas as caixas aqui da minha casa que eu tinha aqui. Ele foi feito em fevereiro do ano passado, de 2022, né? E assim, gente, eu não gostei do resultado, mas eu terminei ele. E foi o que deu pra eu fazer, né? Eu espero que em outras oportunidades que eu for trabalhar, assim, tentando me limitar a paleta de cor, eu consiga fazer trabalhos melhores. É pra mim, de verdade, um desafio. Eu acho que eu não consigo combinar bem, eu sempre fico querendo botar umas coisas mais diferentonas. Mas enfim, é uma coisa que eu ainda preciso me desafiar mais. Aqui eu também cheguei a fazer, mas não colori. E eu tenho só mais um colorido, né? É isto mesmo. Só mais um colorido, que é este daqui. Que eu finalizei também, não tem muito tempo não. Foi no dia 4 de abril. Dia 4 deste mês. Eu finalizei ele, mas ele já tava parado há um tempinho, viu? Esse daqui é uma verdadeira mistureba. Esse efeito aqui eu fiz com tinta mesmo, várias tintas. Eu misturei tinta guache, tinta PVA, deu isso aí. Eu comecei utilizando o Giotto Supermina de 24... Supermina não, gente. O Giotto Colors 3.0, que eu até fiz review aqui no canal. Eu odiei esses lápis nesse papel aqui. Eu fiz aqui essa parte interna quase toda com eles e aí eu já não tava mais aguentando e mudei. O fundo eu tinha começado com o Giotto, mas eu finalizei com os da Tris. Eu não tô me lembrando qual foram os outros lápis que eu utilizei. Compacto. Os lápis de cor da Compacto foram que terminaram de salvar aqui o colorido. E aqui nessa moldurinha eu fiz com giz de cera. E aqui a lua, né, eu botei a tinta guache metálica. Eu desenhei, né, a lua e aí fiz só preenchi ela com essa tinta guache metálica. Ela é a cor branca, né, mas assim, ela tem só um metalizado perolado muito bonito. É isso, nesse livro só tem isso. O Eve agora. E por último vou mostrar como desenhar Paraísos Encantados, que eu adquiri também.
O Eve é um livro que eu acho belíssimo, mas eu tenho pouquíssimas ilustrações. Eu fiz esse daqui todo com Ragtime. Ele foi em março de 2021. Eu não sei quando foi que eu colori esse daqui, mas eu fiz a minha página de entrada, né? Esse daqui eu misturei algumas caixas, mas essa parte aqui de baixo eu fiz com o Koh-i-Noor Polycolor, que foi o primeiro lápis de cor profissional, assim, que eu tive contato. E eu não sei como foi que eu finalizei ele, gente, mas ele foi terminado em julho de 2021. Esse daqui foram várias marcas, gente, porque foi assim, primeiro eu fiz um pedacinho aqui, aí depois eu fiz um pedacinho aqui, aí depois eu fiz um pedacinho aqui, e terminou que hoje eu não faço ideia de quais foram os lápis que eu usei. Mas eu terminei ele em novembro de 2022 e ele demorou horrores pra ficar completo, justamente porque eu abri aí, vou fazer só um pedacinho, aí fechava e passava não sei quanto tempo sem pegar. Eu não gosto muito dele, porque justamente como eu fui fazendo em pedaços, parece assim que ficou tudo separado uma coisa da outra, mas foi o que saiu, né, e às vezes acontece. Eu não pretendo mais fazer as coisas assim, sabe? Esse daqui do lado, ó, que é muito similar, que é como se tivesse assim uns quadrinhos, eu vou tentar ornar mais ele, né? Pra ele ficar uma coisa mais única. Ainda que eu vá fazendo ele de pouquinho, né? Mas é isso, apenas que eu tenho no Eve. O que é uma pena. Eu acho esse livro belíssimo, mas ele me trava muito porque eu quero fazer as coisas muito bem feitas nele. Só que agora, como eu já tenho um que eu não gosto, provavelmente isso vai desbloquear mais as coisas. Porque depois que eu faço assim uma cagada no livro, aí eu fico, já foi a primeira coisa, já batizou o livro, agora a gente pode, né, viver a vida tranquilamente. Por último, eu tenho esse aqui, que ele, né, tem aquela proposta diferentona da Johanna, o 30 dias de criatividade, a mesma coisa, que eu comprei a versão importada, né, tô esperando chegar. E esse livro eu queria ter me dedicado mais a ele, mas eu tô bem devagarzinho nele, tá? Não coloquei aqui o que eu utilizei. Esse daqui eu sei que foi com a caixa do Três Vibes. Eu acho que foi a Borro Chique que eu utilizei principalmente. E aí coloquei esse verdinho aqui depois. Esse daqui foi feito em março de 2021. Eu não terminei esse daqui, mas eu quero terminar. E o capítulo, eu comecei ele pelo capítulo de floresta, se eu não estiver ficando doida. Porque é justamente o tema que eu mais gosto, né? E eu pretendo fazer mais ele e adiante, porque eu real gosto muito das propostas desses livros da Johanna. Já fiz algumas atividades dele, tá? Mas eu queria terminar mais. Ó, esse daqui eu preenchi, né, a página. Eu não sei, assim, gente, eu não me lembro mais o que era que tava desenhado e o que é que não tava. Eu fiz tudo aqui. Eu colori esses daqui, né, que é o passo a passo. E eu iniciei esse daqui, que eu também pretendo terminar algum dia. Mas assim, eu quero terminar ele junto com o término das atividades desse capítulo, né? Então a gente tem aqui o das flores pra fazer. Esse daqui são pra colorir, mas aí eu vou no meu sketchbook e vou desenhar, né? As flores. E eu pretendo ter um sketchbook somente dedicado para essas atividades dos livros da Johanna. E quando eu concluir ele, eu quero ver se eu mostro aqui também pra vocês a minha evolução aqui nessas coisas. Eu gosto muito de como ela explica aqui nesses livros, como é que ela produz as coisas. Que pra mim falta basicamente o mundo das flores e as cores de Natal. As cores de Natal, como eu disse, eu não sei se eu irei adquirir algum dia. Por enquanto eu não tenho interesse, mas o mundo das flores, meus olhinhos já estão começando a brilhar pra eles. Lançar, né, o Rooms of Wonder na versão nacional, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? É isso, gente, por esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aqui pela Marie ter
aparecido o vídeo inteiro. Deixa eu puxar ela aqui um pouquinho pra vocês verem. Ela tá em cima do crochê que minha irmã fez pra mim. Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno tour. Eu pretendo trazer de outros ilustradores também, né? O Kerby Rosenes, que é o meu preferido, como vocês já viram naquele vídeo. Eu já mostrei alguns coloridos dele, mas eu ainda não fiz um apanhado de todos. Tenho muitos coloridos nos livros da Hannah Carlson também. E de outros ilustradores. Tá chovendo forte aqui, eu acho que o som vai pegar. Mas a gente já tá chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco aqui dos meus coloridos nos livros da Johanna. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!